Meus amigos, o que está acontecendo em Washington é o maior roubo de vitória da história moderna. O cenário que eu vou te descrever agora parece um filme de espionagem, mas é a realidade nua e crua que a grande mídia está tentando esconder de você. Mas não, eu não vou permitir. Os Estados Unidos acabaram de dar a maior surra militar que o Irã já viu na sua história moderna. A marinha iraniana está no fundo do mar. As instalações nucleares e de mísseis foram transformadas em crateras fumegantes. E o bloqueio naval está apertando o pescoço da economia do regime como uma corda de quem está sendo enforcado. Os proxies terroristas, como Hezbollah à frente, estão lutando pela própria sobrevivência. A vitória estava ali, ao alcance da mão. E o que aconteceu? Bom, em vez de celebrar a rendição total, o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Vance, desembarcou no Paquistão, sentou à mesa com os iranianos e ofereceu exatamente o que Donald Trump jurou nunca dar: o direito de enriquecer urânio depois de 20 anos. Bem-vindo ao retorno da máquina de Obama. Eu vou te mostrar agora como os fantasmas do passado estão sequestrando o legado de Trump para salvar o regime dos ayatollahs e porque isso é uma traição sem precedentes ao povo americano e aos aliados de Israel. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o like no vídeo. Agora olha só o nível da coisa, preste atenção. Aquela mesma estrutura de propaganda que há mais de uma década vendeu ao povo americano o pior acordo da história moderna como se fosse a paz mundial está de volta. Eles são mais afiados, mais cínicos e têm um alvo novo: convencer Donald Trump a aceitar um acordo que ele próprio chamou de fracasso total quando rasgou o original em 2018. Robert Malley, o homem que negociou o acordo original e foi suspenso por supostamente vazar segredos de inteligência, já saiu da toca babando de felicidade. Ele disse que se conseguirem suspender por alguns anos, é melhor do que o que tivemos. Tradução para quem não fala a língua dos burocratas: vamos dar tempo ao Irã para reconstruir tudo escondido como eles sempre fazem. Trita Parsi, o lobista iraniano que carrega um green card americano e vive de dinheiro de George Soros, está rindo na cara de Trump dizendo que ele não tem escolha. David Ignatius, o colunista que ajudou a fabricar a farsa do Russiagate, completa o trio dizendo que o risco de conflito é grande demais para Trump. Eles estão mentindo de novo. Como sempre, eles querem que você acredite que a paz só é possível se nós ajoelharmos diante do maior patrocinador do terrorismo mundial. Porque a verdade nua e crua é esta, meus amigos. Trump venceu no campo de batalha. As forças armadas americanas e israelenses destroçaram o programa nuclear iraniano. Eles transformaram o eixo da resistência em um eixo de escombros. O regime está encurralado, sem saída, e só restou um único trunfo nas mãos dos ayatollahs: meia tonelada de urânio altamente enriquecido que está enterrado sob os escombros de um bombardeiro de precisão. A ordem de Trump era clara: entregue isso ou a guerra volta pior. Trump sabe disso. Ele disse claramente: zero enriquecimento, nunca, nem hoje, nem daqui a 20 anos, nem nunca. Ele não quer 90% ou 95%, ele quer tudo. Mas Joe Vance, o queridinho dos isolacionistas que acham que Israel é o problema do mundo, saiu do roteiro. E não foi por acaso. O buraco é muito mais embaixo. Vance não é um infiltrado de Obama. Ele é algo pior: um homem que acredita que o verdadeiro inimigo não está em Teherã, mas na influência americana no Oriente Médio e nos eleitores que apoiam Israel. O mentor dele, Tucker Carlson, já avisou que tem gente na Casa Branca trabalhando até tarde para conseguir uma paz que nos diminua. Eles querem sacrificar a vitória para não irritar o lobby iraniano e a esquerda globalista. E é aqui que entra o verdadeiro escândalo que ninguém tem coragem de tocar, mas eu vou trazer para você. O velho aparato de desinformação não é só um grupo de ex-funcionários saudosistas. É uma infraestrutura permanente que Obama construiu para vender o acordo nuclear como perfeito. Aquelas famosas cláusulas de pôr do sol que expiravam sozinhas e permitiam ao Irã voltar a enriquecer. Bom, elas foram ignoradas pela mídia. O fato de o Irã poder desenvolver mísseis balísticos sem limite enquanto o mundo olhava para o outro lado foi silenciado. A promessa de Obama de que o Irã nunca terá uma bomba foi uma mentira descarada. E quem apontava isso na época era chamado de radical ou de guerreiro de Israel. E essa mesma máquina de mentiras foi reciclada para fabricar o Russiagate. São os mesmos jornalistas, os mesmos think tanks, os mesmos especialistas de sempre. E quando o povo
começou a questionar, eles queimaram a própria credibilidade para proteger o sistema. Fizeram isso na Covid, fizeram nas eleições e agora querem repetir o truque com Trump. Se ele assinar qualquer versão 2.0 desse acordo, Obama vence a paz por tabela. O regime iraniano ganha o tempo que precisa para construir suas centrífugas e a narrativa de que Trump é um louco belicista se consolida de vez. Pior ainda, Joe Vance está ganhando tempo político para si mesmo. Ele precisa se distanciar da guerra para não carregar esse peso em 2028. Por isso vimos aquele vazamento conveniente para o New York Times dizendo que Vance avisou Trump que era uma má ideia. Por isso ele caracteriza as conversas com os iranianos como progresso, mesmo quando eles riem na cara dele e recusam todas as linhas vermelhas americanas. Os iranianos não são burros. Eles sabem que só lhes resta uma carta: o urânio enriquecido. Entregar isso é a rendição total do regime, é a prova de que eles foram derrotados militarmente e é a prova de que o regime já não existe mais. Por isso, eles vão resistir até o último segundo, contando exatamente com a pressão interna que o cartel da mentira está criando nos Estados Unidos. E aí você pergunta, mas e o povo americano? Bom, continua sendo tratado como idiota útil nessa história. Enquanto isso, os mesmos que gritavam sem guerra contra o Irã agora torcem para que Trump ceda. Os mesmos que chamavam Netanyahu de guerreiro agora o pintam como um manipulador que enganou Trump. A hipocrisia é tão descarada que chega a ser genial. Trump tem nas mãos uma escolha histórica que vai definir o seu legado para sempre. Ele pode ceder à pressão da velha guarda, dos isolacionistas e da mídia globalista e assinar um acordo que vai envergonhar a história dele. Ou ele pode fazer o que sempre prometeu: terminar o trabalho e garantir que o Irã nunca, jamais tenha uma bomba. Porque o Irã não quer paz. Meus amigos, o Irã quer tempo. E o eco de Obama não quer a segurança americana. Ele quer transformar o projeto de transformar o maior patrocinador do terrorismo mundial em uma potência nuclear respeitável. A guerra quase acabou. A vitória está ao alcance da mão e brilhando sob o sol do deserto. A única pergunta que resta é esta: Trump vai deixar os fantasmas de Obama roubarem isso dele? Ou vai lembrar que o povo o elegeu 2 vezes para colocar a América em primeiro lugar e destruir o mal pela raiz? Isso não é um caso isolado. É o padrão de um sistema que se fundiu com o que há de pior para se manter no poder. E veja, disfarçados de direita, disfarçados de conservadores. Então, cuidado com a torcida, porque os inimigos estão lá dentro. Mas a verdade é a única coisa que eles não podem censurar fora das nossas fronteiras. A vitória militar foi conquistada com sangue e tecnologia, mas a vitória política está sendo sabotada por dentro, por aqueles que deveriam estar ao lado do presidente. O cerco fechou e o tempo de decisão chegou. O urânio ainda está lá, esperando, por enquanto, e o mundo está assistindo para ver se o líder do mundo livre terá coragem de ser de fato livre. Mas eu quero saber de você. Você entende a gravidade do que está em jogo? Você acha que Trump vai ter a força necessária para peitar o seu próprio vice-presidente e a máquina de Obama para terminar o serviço? Comente aqui. Ou será que o sistema vai conseguir dobrar o homem que prometeu nunca ceder? A sua opinião é a única que o sistema ainda teme. A sua percepção da realidade é o que impede que a mentira se torne verdade absoluta. E preste atenção, porque se você banca a verdade sem filtros, longe dessa propaganda globalista que tenta nos enganar a cada vídeo, você precisa estar aonde o sistema não nos alcança. Aqui na tela tem o QR Code da nossa plataforma exclusiva e sem censura. Lá, eles não podem nos pegar. Lá nós podemos dizer nomes, podemos citar datas, dados, bom, aquilo que a gente não pode falar aqui, sem ser classificado como teoria da conspiração. Então, lá nós aprofundamos tudo. E eu te espero lá nesse lançamento. Já são mais de 3 mil membros que financiam o que nós trazemos aqui e nos ajudam a levar a verdade sem mimimi, sem cultura woke. Falando nisso, nós criamos um canal de séries e filmes com dicas maravilhosas para você curtir com a sua família e de séries e filmes que estão falando justamente, parece que previram que aconteceria no Oriente Médio. Bom, quer ver o modus operandi do Mossad, da CIA? Acompanhe o nosso canal de séries e filmes, o card tá aqui, ó, aparecendo. E o link da nossa plataforma tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora blinde a sua mente e se prepare para o próximo vídeo. Eu sou o Shimon Oliveira e te espero lá.